Bom, pessoal, solstício, equinócio e eclipses. O que isso tem a ver com ciências? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, então vamos aí iniciar mais uma videoaula aí de ciências, tá bom? Meu nome é Eduardo, bem-vindo aí. Não deixa aí deixar seu like, se inscrever, né? Vamos chegar aos 1000 inscritos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, vocês já ouviram falar em solstícios e equinócios? Isso lembra professor de geografia, hein? Mas vamos lá. Como vimos no caso dos habitantes de Chanquilo, há um dia específico em que o Sol nasce à esquerda do monumento entre a primeira torre e a montanha ao fundo. Com o passar do tempo, ele se desloca para a direita até chegar na outra extremidade onde o Sol nasce na torre 13 por 2 dias. Depois começa a nascer cada vez mais para a esquerda até retornar ao primeiro ponto. Na simulação da atividade anterior, existem 2 solstícios nas posições 1 e 3. Na posição 1, trata-se do solstício de verão para o hemisfério sul e do solstício de inverno para o hemisfério norte. Para identificar ambos, dizemos que é o solstício de dezembro. Isso se inverte quando chega à posição 3, em que será o solstício de inverno no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. Ambos são chamados de solstício de julho. Assim, no ponto de vista da observação do movimento aparente do Sol, podemos definir solstício como o dia do ano em que o Sol nasce na mesma posição que no dia anterior. As outras 2 posições são os únicos 2 dias do ano em que a noite e o dia têm a mesma quantidade de horas. Esses dias são chamados de equinócios, uma palavra de origem latina, aequinocitum, em que equi é um prefixo que significa igual e o termo nócio vem do noctium, ou noite. Portanto, equinócio significa que a noite tem a mesma duração do dia. Então, galera, no solstício há uma diferença entre noite e dia, tá? No caso, no inverno, nós percebemos que as noites são mais longas que os dias, né? E no caso do verão, geralmente os dias são mais longos que as noites, tá bom? Como você viu, as posições em que o Sol nasce mudam durante o ano à medida que a Terra gira ao redor do Sol. O desenho esquemático a seguir resume o que falamos até agora. Seria bastante razoável pensar, depois de tudo que vimos, nossa, esse povo é mesmo muito especial. Pouco conhecido e desenvolveu um calendário por ser mais esperto do que outros. Mas não. O fato é que a maioria dos povos existentes no mundo, ao longo da história da humanidade, sabiam lidar com o tempo por meio dos ciclos dos astros. E uma grande parte deles também construiu monumentos que serviam como forma de medir o tempo. Então veja alguns aí, ó. Stonehenge, monumento de pedra localizado na Inglaterra e construído pelos habitantes do local cerca de 3.000 anos a.C. No dia do solstício de verão, o Sol nasce exatamente entre as 2 pedras principais da entrada do monumento. Bigorre Medicine, monumento astronômico construído pelos navios indígenas, onde hoje é o estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Estima-se que sua construção data do ano 1000 d.C. Além de mostrar o alinhamento do solstício, esse monumento também é preciso com o alinhamento de diversas constelações. Ruínas de Dizzy-Bill-Chalton, um dos símbolos do povo maia da América Central. Este templo foi construído por volta do ano 1200 d.C. e tem uma série de ligações em relação ao complexo calendário maia. Nos dias do equinócio, o Sol nasce precisamente no meio do portal. Bom, pessoal, então é isso, tá? Agora nós vamos para a
próxima atividade, beleza? Bom, turma, para dar seguimento aí ao nosso estudo aí sobre solstícios e equinócios, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eclipses, né? Então, o assunto começa aí com uma selfie com o grande astro. Imagine você que em um dia ensolarado, um povo da antiguidade está seguindo sua vida normal e de repente o sol começa a ficar fraco, parecendo que está apagando. As pessoas olham para cima e veem em poucos minutos o círculo de luz completamente coberto e a escuridão tomar conta do dia. Você acha que eles entrariam em desespero? Seria o prenúncio do fim do mundo? Eles só fariam isso se esse fosse um fenômeno completamente desconhecido. A esta altura dos nossos estudos, você não pode mais achar que esses povos de antigamente eram ignorantes da natureza. A descrição que fizemos é um fenômeno astronômico chamado eclipse. Essa é uma palavra que vem do grego ekleipen, significa algo como fora, abandonar. Ek significa fora e leipen significa deixar de aparecer. Assim, o eclipse do Sol é quando ele deixa de aparecer, sai da nossa visão, ou seja, é oculto. Muitos povos, inclusive, esperavam o eclipse com festa. Para que se possa ter um eclipse de algo, não são necessários 3 elementos. Um que será eclipsado, escondido, outro que será o observador do eclipse e um terceiro que será colocado entre esses dois para causar o eclipse. Quando precisamos olhar algo que está próximo ao Sol, nossa tendência é colocar a mão na frente, para que a luz do Sol não atinja os nossos olhos. Ao fazer isso, estamos eclipsando o Sol. A luz do Sol, quando encontra a Lua, dependendo da posição, pode produzir uma sombra total, que chamamos de umbra, e uma sombra parcial, que chamamos de penumbra. Assim, dependendo de onde essas sombras e penumbras estarão na Terra, o eclipse visualizado por ser total, parcial ou anular. Para o caso dos eclipses lunares, a Lua que é eclipsada pela Terra. Bom, pessoal, nós temos aí no canal de vocês um exercício muito bacana, uma atividade que você vai tirar uma selfie. Quando a Lua está na penumbra da Terra, temos o eclipse penumbral, quando ela está entre a penumbra e a umbra. Temos o eclipse parcial, e quando a Lua está na umbra, temos o eclipse total da Lua. Então é só analisar as duas imagens, A e B, tá? Você analisando essas duas imagens, tá? Você vai então realizar a atividade que tem no caderno que se pede. Bom, aí você tem uma figura aí que mostra as posições da Lua, tá bom? Em relação ao Sol. Nesse esquema, perceba que o retângulo grande representa o plano da órbita da Terra em torno do Sol. E o retângulo pequeno representa o plano da órbita da Lua em volta da Terra. Note que eles não têm a mesma inclinação, e isso faz com que ao longo do ano, apenas 2 ocasiões exista a possibilidade de eclipse. Chamamos essas épocas de temporada de eclipses. De fato, existem 2 temporadas de eclipses por ano, mas a órbita da Lua também sofre alterações de modo que a conta não é tão precisa. O intervalo entre as temporadas é de 173 dias. Ao menos um eclipse ocorre a cada temporada. E no ano são no mínimo 2 e no máximo 7 eclipses, dependendo de todas as condições de alinhamento que falamos. A região da Terra em que esses eclipses poderão ser observados depende do que? Da rotação dela. Então é difícil a gente ver um eclipse total, né? Normalmente a gente vê o eclipse parcial, né? Quando é observado. E são também em regiões específicas da Terra, né? Você nunca vai ver aí, só se for muita sorte nossa aí poder ver um eclipse total, né? Ver o dia virar à noite, né? Ou a Lua ser escondida por um tempo aí, né? Então, falando de eclipse do Sol e eclipse da Lua. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí entendido aí essa aula, né? A questão dos solstícios, equinócios e eclipses, e até a próxima aula.